Ok? Eu não posso edificar o que já está edificado, gente. Eu posso edificar o que está edificado? Não. Imagine, eu venho da construção civil. Uma pessoa chega para mim e fala assim: ô José, eu estou querendo fazer uma obra num terreno que eu tenho. Quanto você me cobra para reedificar a minha casa? Eu vou dizer: você já tem casa lá? Não. Mas como é que você quer reedificar uma coisa que não existe? Ah, não, José, eu quero edificar. Ah, entendi. Por quê? Você só pode reedificar e reformar aquilo que já existe, aquilo que já tem, aquilo que já está, ainda que caído, ainda que, o novo. Ok, então você percebeu a diferença entre o novo e o renovo? A diferença entre o edificar e o reedificar? Percebeu? A diferença entre reformar e restaurar são duas coisas distintas. Então, no hebraico, no campo correlacional, semântico cognato, nós não podemos admitir. Agora, eu, José, vi o que eles não viram. Até hoje, esse detalhe, em fontes traditivas de Esdra, uma é aquela que vai lutar, vai estar na minha tese. Uma é aquela fonte que usa Esdra, por isso você tem Neemias e Esdra, que não são uma unidade literária. Ok? Você vê que as histórias se repetem. Então você tem uma tradição que está querendo dizer assim: não, nós já tínhamos um templo. Por quê? Porque já inventaram Salomão. Já inventaram um Salomão. Já inventaram o príncipe da paz, o rei de paz. E a outra não. A outra já está dizendo: não, nós vamos edificar. Por quê? Porque a gente precisa adorar o nosso libertador. Quem é o nosso libertador? Ciro e Yehoshua. É o verbo. Está lá, libertador é o verbo que os documentos sumerianos, entre outros, usam. Ok, mas calma, eu só estou começando. Beleza? Quem aí entendeu esse primeiro momento? Porque nós vamos para uma outra fonte, que é fonte combinada absolutamente com a tradição de Esdra. Está ali. É tradição, gente. Sacerdotal, monarquia. E aqui eu tenho outra fonte. E eu juro, minha mãe mortia. Ela já está morta. E eu tenho uma fonte aqui que você só vai saber adquirir do meu curso ou se tornando membro do canal. Que fonte é esse salmo aqui? Sacerdote da monarquia? Sacerdote do templo? Pressupondo, já que você percebeu aqui logo na oração, Javé, e pressupondo que ambas trabalham com conceitos absolutamente distintos, ora, e similares em relação a Javé. Pergunto para vocês, assim como Gênesis 1 não tem Javé, mas o texto, para mim, é da monarquia. Ok? Juro, aposto todas as minhas fichas. E, sobretudo, não porque aparece Breshit, Bara, Elohim, não. Sobretudo, pela presença do próprio verbo bara, nessa forma ali empregada. E, logo depois, a própria palavra Ereshit com a preposição. E outros pontos a mais que eu terei ali. Ok? Mas, alguém já respondeu aí? Para eu poder ver. Iago Batista chegando. Vamos lá, gente? Vamos pegar este salmo aí. Está na tela. Para a gente entender. Esse salmo, ele começa de uma maneira que já nos mostra que não tem Salomão histórico. Lamento, Wittgenstein, porque ele
fala de um Davi tribal, entre outros, mas não tem nem tribal, nem porcaria nenhuma, não tem. Os textos bíblicos são textos claramente trabalhando em um campo cognato correlativo semântico, onde as palavras são símbolos e elas querem denotar determinadas situações ou indivíduos. Olha esse salmo, gente. Vou ler para vocês, hein? A tradição, antes de começar o poema, o culto a Ciro, destacou o salmo. E sabe como é que ela destacou? Aqui, ó. Shir Hama'alot Lishilomó. Olha aqui. Shir Hama'alot Lishilomó. Eu ensinei que não é admissível traduzir a preposição le para dar. Para ela ser traduzida como dar, é preciso uma correlação entre quando se há numa oração, por exemplo, sujeito, um adjunto adnominal, um predicativo direto. Aqui nós temos shir hama'alot. Cadê verbo? Cadê adjunto adnominal? Cadê sujeito? Logo, você tem uma preposição que só pode ser interpretada como para Salomão, para Shilomó, logo, para aquele príncipe da paz. Ou seja, Shir, cântico, Hamalot, de elevação, cântico de elevação, cântico que vai enaltecer quem? Shilomó. Mas quem é esse Shilomó? Que é o cântico da paz, daquele que estabelece a paz, que virou o salvador e libertador de Israel. Se não é Ciro, o Senhor Adonai, vamos ler o texto então agora em hebraico. Shir Hama'alot im Hashem lo ivner bait. Olha agora isso aqui, minha gente. Shaver. Amlu. Bonai, im Adonai lo Ishmar ir, cidade. Olha aí. Shaver, Shakad, Shomer. Preste atenção agora. Palavra por palavra para que você consiga entender. Aqui é só a abertura, marcada claramente por se tratar. Depois eu tenho um outro vídeo que eu explico esse versículo ponto por ponto, mas aqui como o tema é o templo, Shir Hama'alot Lishlomo. Veja que a própria tradição marcou, mas o texto mesmo começa aqui, gente, ó. O texto começa aqui. Então vamos aqui a uma tradução. Na minha tradução, Im Adonai ou Im Hashem. Ok? Segundo eles. Mas vamos colocar aqui. Se o Senhor, quem é o Senhor que mandou edificar a casa lá? Oswaldo, estou dando um pau aqui em alguns acadêmicos. Quem é o Senhor? Vamos voltar acima, que mandou edificar a casa lá. Foi quem? Ah, tá. Foi Ciro, o rei da Pérsia. O rei de toda a terra e de todos os reinos. Ok, mas vamos ver aqui. Se o Senhor não edificar a casa, quem é que vai edificar a casa, ordenou todos os administradores necessários para edificar a casa? Ciro. Em vão trabalham os que a edificam. Por quê? Porque há uma luta, há uma guerra de Sambalate, Tobias, entre outros, para impedirem a construção do templo. Não é reconstrução, é a construção que vai se tornar a casa da moeda, dos impostos para Ciro. Está entendendo? E eu vou provar isso hoje, usando a Bíblia e o documento sumeriano. Peça. Ok? Continuando, então. Se o Senhor não guardar a cidade, opa! Então eu distingui que há uma diferença entre cidade e casa. Portanto, o termo que vai ser empregado aqui, ok? Casa. Aqui, ó. Ivne bait,
Lo Ivnebait significa o templo. A casa é o templo. Tanto que ele passa a se chamar Beit Hamikdash. É o templo. Então, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, o templo, se ele não edificar, em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, mas quem é que guardava a cidade? É só você ler o próprio texto, a ordem de Ciro, as guarnições de Ciro, estabelecendo todo o projeto de poder e administração da cidade. Em vão vigia a sentinela. Olha aqui, ó, por 2 vezes. Tá vendo? Imadonai lo, Ishmar, Ir, Shaver, Shakad, Shomer. Beleza? Nunca mais você vai acreditar nessas balelas que ensinam por aí. E veja, lá em cima eu falei do verbo, explicando o verbo como particípio masculino do cara. Aqui, agora, nós vamos lidar com outro texto. Prestem bem atenção, senhores e senhoras. Esdra 14, 4, 13. É o mesmo texto. Ok? É alguém agora. Lembra que eu disse 2 tradições? Uma luta porque quer construir o templo. É o primeiro templo. A outra está impedindo. Porque diz, ó, não dá. Só que vai se empregar um verbo. Vai se empregar um verbo. Mas será que esse verbo, conforme a Almeida corrigida Besterol empregou, está correto? Bem, vamos ver. Que e Adai. Agora saiba o rei, está aqui, ó. Lemalká. Lembrando, pessoal, que este texto, numa leitura, eu estou fazendo uma leitura aqui, não tão, porque eu não domino o aramaico. Mas é aramaico. Ok? É aramaico. O artigo está aqui, ó. Diferente do hebraico, o artigo está aqui. Veja o que a tradição vai trazer. Para você entender a teologia do segundo tempo. Ok? E lembrando que aqui é aramaico. Que pegou o verbo titevne para reedificar. Mas seria mesmo? Será que os analíticos, léxicos, eles vão dar? E por que deu? Porque aqui a versão vem em aramaico. Vamos ler em português. Agora, pois, para que saibais, o rei, que aquela cidade que se reedifica, primeiro, eu tenho a reedificação de uma cidade. Opa, vamos ver se vai falar de templo? Cidade. E os muros se restaurem. Opa, que legal. Nós temos. Se isso acontecer, olha o que essa tradição está dizendo. Essa tradição que não quer isso. Se isso acontecer, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios. Assim se danificará a fazenda dos reis. E aqui você tem uma versão, olha aqui, ó, Malachim, no plural. Olha agora, gente, que interessante. Falar, verbo, né, o verbo andar, que vai aparecer, mas usado aqui, ok? Lo, tudo isso tem. Logo, olha o que eu tenho. Não se pagará a fazenda dos reis. Mas espera aí, se Ciro era o rei, qual é a fazenda dos reis? Dos administradores, dos governantes. Por isso eu disse que o termo tem que ser entendido dentro do seu contexto. Mas calma, vamos pegar aqui, explicando. Outra passagem, Esdras 5:15. Está aí para vocês verem. Esdras 5:15. Quem está aí está conseguindo ler?
E eu vou explicar isso aí, hein? Ok? O texto da BHS, da Bíblia de Stuttgartensia, vai trazer, vai amar ler. El Manoach Shea, Ezel Ahet Hamir, ou Rimor. Olha a combinação, gente. Tá? Olha a combinação. Você tem o verbo em aramaico, no chamado tronco pe'al, tá bom? E disse, toma estes utensílios, vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Pergunto para vocês, havia templo em Jerusalém? E agora? Agora você está entendendo a guerra, a teologia. Por isso, no meu vídeo, eu guardei um tópico: história ou teologia? História ou teologia? E aí você combina uma fonte importante, que é a fonte de Miqueias, e aí temos um texto em hebraico, onde aparece Yom Livnot, Gederir, Yom, Ahu, e não aparece o termo empregado, cujo conceito seja o próprio, edificar. Está falando de quê? No dia que de reedificar os teus muros, nesse dia estará longe, ou dilatado o estatuto. E dilatado o estatuto. Ok? Ok. Então, vamos para baixo. Veja isso aqui agora, senhores. Esdras 5:17. Você percebeu que a gente só está punhando fontes assim, ó, uma perto da outra. Veja o verbo no infinitivo construto. Beleza? De Esdras 5:17. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro, você tem o verbo nupial, o mesmo verbo que eu falei lá, hein? Nupial, como infinitivo construto. Conceito, professor, edificar, não reedificar. A tradição, posteriormente, lembra que Esa vai dizer assim, não, nós temos que falar com eles na língua. Por quê? Porque o povo da terra continua falando o hebraico, mas os que vão para a Babilônia falam o aramaico. Essa é a hora de mudar a narrativa para mudar a história. Lembrando, o texto é pós-exílio. Não tem templo, não tem pressupõe templo, não tem nada. Estão compreendendo? Não tem. Está longe de se pressupor. Por isso que Hagai, que significa Javé festeja, é o profeta que vai aparecer no cenário na tradição para usar a seguinte frase: a glória da segunda, virou até hino, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não, né? Não. É a primeira casa, não tem segunda, não. Por quê? Porque se engrandece a tradição sob a ideia de que a primeira casa está sendo reconstruída, as narrativas teológicas, vaccínio ex eventos, elas são consolidadas. E aí passa-se a acreditar realmente que Deus, um Deus, tenha livrado de fato o povo, cumprindo-se tudo aquilo que está demarcado pelas profecias. Não. Quem está narrando
está narrando eventos que já, de fato, aconteceram e não estão, de fato, produzindo nada para o futuro. Por isso que há uma festa que Ciro irá estabelecer, entende? Que vai ser, inclusive, contadas por Isaías. Eita maravilha! Onde está isso, professor? Isaías 41:2, pessoal. Isaías 41:2. Vou pegar aqui e vou colocar para vocês. Que texto maravilhoso, gente. E eu não posso trabalhar esse texto, entende? Dissociado de nada. Ok? Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Ruhamele acabou de levantar o portais eterno, porque vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Ciro. Quem faz que as nações lhe submetam? Diga para mim quem é. Comente aqui para mim, gente. Ou então vão ter que rasgar a história de Ciro, o cilindro de Ciro, os documentos sumerianos, acádios, entre outros. Hein? Quem é aquele que acalca os pés dos reis e com a sua espada o transforma em pó e com o seu arco em palha, em que o vento arrebata? Digam para mim quem é. Comente aí, pessoal. Quem é? Vamos ver se é Ciro ou não o rei da paz. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda onde os seus pés nunca tinham caminhado. Hashem ro'i lo essa, binot desce. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele me fará andar em veredas de justiça, pastos verdejantes. Estou mostrando para vocês o que é uma análise intertextual. Agora você entendeu lá porque Shir Lamalot, Shlomo, salmo para o príncipe da paz, para o rei da paz. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde os princípios? Olha agora, verso 4. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Quem é que diz que é isso, hein? Se não Ciro? Hein? A tradição sabia trabalhar propaganda cirista. Hein? Sabia ou não? Sabia. Claro que sabia. E não era pouco, não. Mas sabe o que é mais bonito? É quando a gente chega em Isaías 46:11. Vão consultando aí. Quem tem a Bíblia hebraica, melhor ainda, tá, gente? Professor. E o que é isso, professor? Nada mais do que o texto Deutero-Isaías. Pós-exílio, tradição, tudo é pós-exílio. São tradições ali, cada uma operando de uma forma. Compreendeu? Então vem para cá comigo. Vamos, como diz, mergulhar mais fundo. O que nós temos, então, dentro desse contexto? Ciro, como o rei ideal, por quem os judeus há muito oravam, de acordo com as profecias inventadas. Pegue agora aí o versículo 44:28. Vou colocar na tela. 44:28, para tirar o sono do Leonardo Andrade. Vamos lá, vou colocar o texto em hebraico. Ok? Então, você não tem ninguém. Aliás, eu já trabalhei, né, na minha live lá. Vocês vão. Obrigado aí pelo super sticker, pela contribuição. Ninja, obrigado, Ninja. Ninja Cananeu. Gostei. Obrigado, César Renato, pelo carinho, pelo apoio, pelo prestígio, por ajudar o meu trabalho. Ok? Vamos colocar na tela o texto? Vamos lá. Olha aí que lindo, gente!
Que digo de Ciro? Quem está dizendo? A tradição. A tradição que pressupõe, na verdade, uma divindade que está ligada direcionadamente a Ciro, para que o povo acredite que esse rei pagão pode ser o Mashiach ou o próprio rei. Só que ele não será o rei de Jerusalém, ele será o rei de toda a terra. E é isso que ele tem que ser. E olha que lindo aí. Omer lecore shiroi vekol si. Ih, rapaz, deu ruim agora, hein? Que digo de Ciro? É meu pastor. Eu pergunto, se eu pressuponho que é Javé que está falando, que é uma divindade, a divindade está dizendo que Ciro é o quê? É o seu pastor. Mas não é a divindade, quem fala é a tradição. Salmo 23, Hashem ro'i lo ersa. Ok? E não é isso que está lá, então a gente vai ter que ir agora, esses acadêmicos, por isso que eu vou produzir o meu trabalho, porque vai ter que ter errata nesses livros aí. Por quê? Porque diz, e ele cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Vaticínio ex-eventos. Não vou nem perder meu tempo com isso aqui. Vou nem perder meu tempo. Lembrando, tá, gente? Já tem vídeo. Quem é membro, ó, uma coisa que vocês precisam entender. Quem é membro do canal Professor José Alessandro Neves tem acesso tanto aos conteúdos do canal Professor José Alessandro Neves quanto do Confraria. Então você tem um combo duplo. Agora, lembrando, prioridade para vários materiais para membros exclusivos e prêmio. Não quer dizer que os membros cooperadores não tenham todos os benefícios que nós podemos oferecer. Então, a primeira vantagem é que você tem acesso integral. Quando a assinatura, inclusive, for para o Mercado Pago, aí que você tem acesso direto. Aí você já tem todo o conteúdo, já baixa material, PDF, slide, escolhe o curso que você quiser. Então, você pode fazer sua assinatura hoje, em 10 vezes no cartão, ok? É R$29 por mês a sua assinatura, tá? Você pode parcelar e você já tem garantido todo esse material durante um ano, ininterrupto. Professor, tu está dizendo, então, que se eu fizer assinatura exclusiva e prêmio, eu já tenho acesso ao conteúdo direto. Você vai perder de vista livros, apostilas, módulos, biblioteca, fórum de debate, um blog dentro do meu próprio portal. Vai ter mais o quê, professor? A interação nas minhas salas, programações, aula, a mentoria no curso de hebraico, curso de grego. Ah, professor, mas se eu escolher o curso de exegese, também tem mentoria. Professor, mas se eu escolher o curso dos profetas, também tem mentoria. Significa, eu estou te oferecendo o melhor pacote hoje, formado. Você não pega se não quiser, ou se não puder. Mas eu sei que a maioria pode. Pode sim, gente. Mas enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. E é por isso que esse conteúdo será editado e estará aqui para o Ninja, estará aqui para o César Renato, para outros membros do canal. Beleza? Conseguiram compreender aí? Conseguiram? Ok. Então, veja. O capítulo 45, verso 1, que ainda nos traz o Deutero Isaías, e lembrando, ele sempre namorando, ele sempre beijando a tradição do pós-exílio. Ok? Isso aqui é para fechar o caixão, mas eu vou colocar o texto em português, eu não posso compartilhar a tela de PDF, porque o PDF trava, o Word não trava, tá, gente? O Word não trava, mas o PDF trava, aí é que é o problema. Tudo por causa de um aplicativo. Eu vou aqui colocar o texto também em hebraico, ok? Só para a gente aumentar a dosagem do remédio dessa galera que acredita em cobra falante, mula falante, coisa do tipo. Ó, o texto em português e o texto em hebraico. Está se referindo a quem, professor? A Ciro. Assim diz o Senhor a seu ungido. Ou seja, assim diz a tradição. Quem comanda? A etnia. Quem comanda? Yud Revavire. Javé. Se alguém trouxer para mim uma documentação que prove que Javé era de fato cultuado como um deus, lá no sul da Arábia, de fato, e não representava
outra coisa a não ser um grupo étnico, ok? A sua evolução, sim. Agora, peraí. Ah, mas tem a teoria quenita. Pera, calma. Pega aí. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Aqui temos um problema. Expliquei. A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ou seja, a tradição está construindo toda uma narração, evidentemente, que já se operou para convencer o povo que está lutando, que são chamados filhos da terra, ok? Amharics, que não quer, esse povo não quer aceitar os judeus de volta, os vagabundos que oprimiam o povo e tiravam o ganha-pão do povo que trabalhava na terra. Né? Você viu ali a tradição dizendo, ó, se eles construírem um templo e forem independentes, ó, não vai haver tributo, não vai haver impostos. Estou mostrando para vocês. Olha, vou fazer um negócio aqui só para você que está na live, hein? Para você que está na live. Quantas pessoas? Deixa eu ver aqui. 21 pessoas na live. Eu vou enviar para você, de presente, um recorte do meu esboço com 10 laudas só sobre Ciro. Pronto. R$10. Vai sair pelo quê? Vai ser por R$1 a lauda. Então, quantas pessoas tiverem agora e entrarem, eu vou enviar para você. E ainda o esboço, esse esboço aqui, ó. E ainda vou enviar para você esse esboço aqui. Ele é por fora. É o meu presente. Ó. Para você compreender, ok? Veja. Tá bom? E ainda vou enviar esse esboço. Então, eu vou enviar para você um recorte do meu esboço sobre Ciro, que é o templo e os sacerdotes, em 10 laudas, e mais este esboço analítico sobre os textos. Nunca mais nenhum pastor e teólogo aqui do YouTube vai te enganar. Agora, teorias e hipóteses se constroem. Eu quero que os meus amigos que vão assistir minha live me mostrem se há implausibilidade. Se houver, eu recebo aqui no meu canal de maneira muito respeitosa com os autores desses livros para a gente, ou seja, não é repetir o que eles disseram, pegar os textos bíblicos, analisá-los, fazendo aquilo que um acadêmico tem que fazer. E não tautologia. Repetir o que fulano disse, que Beltrano disse, que ciclano disse, porque aí você não tem tese. Você tem tautologia, você tem reprodução daquilo que eu... Por isso eu disse, a hipótese documental do complemento, seja ela qual for, é um sistema. E até quem diz que não opera com ela tem lá os seus sistemas, que é o caso do Thomas Homer e de outros que eu já citei aqui. Só cego ou alguém que não domina a historiografia indiciarista, sobretudo, ou a própria língua hebraica, para não conseguir ver. Entende? Então, o que você tem? Você tem uma tradição que lá no Êxodo já mostrou. Aí a pergunta é, existe um Isaías? Você sabe por que os nomes dos profetas são Yeshayahu, Roshia? É uma invenção. Designa tradições que aludem e adoram a Ciro e ao Deus de Ciro, Javé, numa concomitância e culminação de Marduk, porque Javé é só um título que quer dizer Senhor. É apenas isso. A divindade é Marduk ou Elohim, ou El. Está compreendendo? Então você tem um profeta que está vendo que tem exilados, ou ex-exilados, vamos chamar assim, que na verdade não querem voltar para Jerusalém, porque o negócio está bom lá em Babilônia. Mas a tradição quer convencer esse exilado de voltar. Professor, e aonde a gente vê isso? A gente vê isso em Isaías 46:1.
Ok? No meu curso Os Profetas, se você quiser adquirir comprando ou membro, é só acessar o meu site, ok? Aqui é um tiro de 12 na cara da galerinha que acredita na Bíblia, como revelação, palavra de Deus. Sabe como é que começa o texto? César, olha como é que começa o texto de Isaías. Bel está batido. Alguém aí sabe quem era Bel? Alguém aí pode me dizer? Alguém aí sabe quem era Bel? Hein? Bel está batido. Hein? Bel era um deus da Babilônia. Deus da Babilônia. Baal, Bel. Bel está batido. Nebo se curvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. Ou seja, os povos que foram para a Babilônia estão mudando a cultura e os deuses de Babilônia. A carga dos vossos fardos são canseiras para as feras da casa. Você está tendo um profeta defendendo o culto babilônico e o Deus de Babilônia. Você está entendendo? Gente, esse texto é lindo. É lindo demais. Caraber, Cores, Nevor, Rayu. Bel está abatido. Nebo se curvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras cansadas. Gente, é complicado, hein? Vocês estão vendo? Agora, essa galera quer fazer teologia, quer fazer historiografia com hermenêutica fundamentalista, canônica. Eu estou apontando aqui falhas absurdas de Thomas Homme, Mark Smith, tantos outros, gente. Trabalho magnífico, ó, top. Mas por quê? Será que não conseguiram enxergar? Ou porque enxergaram, mas ainda aquela ideia, né? É porque se a gente jogar pesado demais, vai. Às vezes pode ser, gente, uma falta de análise mais profunda dessas fontes. Entende? Então você tem todo esse contexto, todo esse conflito, que mostra muito bem. Por isso, a tradição faz um clamor para os filhos da terra, que estão se opondo aos, vamos chamar, judaítas que estão voltando. Os colonos, não, vocês não vão ficar aqui não, para com isso e não vem para cá não. E aí o profeta faz um apelo sensacional, que não é profeta, é um sacerdote. Aí ele diz, versículo 3, ouve-me, ó casa de Jacó. Olha agora, hein? E todo o restante da casa de Israel. Então ele dá a ideia que tem duas casas. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. O profeta está nervoso, hein? Está nervoso. Estão compreendendo aí, sim ou não? Não, Beit El não tem nada a ver. Tá? Beit El não tem nada a ver. Beit El é formado pela palavra Beit, que já é construto, mais El. Ela já é o construto. Então, Beit El significa a casa do El, que era o Deus cultuado pelos judeus, historicamente. Nisso, Thomas Homme, Liverani, Angela Natel, Dr. Oswaldo, entre outros, Mark Smith, entende? Ska, o De Veld, entre outros. Não vejo problema.
Mas Beit El é casa do El, que nada mais era. Observe, a ideia de uma tradição que cultuava no norte. Mas nós não vamos tratar disso porque a gente quer coisa, a gente quer o cenário. A gente quer o cenário. Professor, então mostra-nos o cenário. Claro, é meu papel, que aqui a gente faz exegese de gente grande, né? Ok? Vamos pegar aqui um texto primeiro em português. Vou pegar aqui uma versão porca. Espera aí. Depois, qualquer coisa, a gente melhora. Vamos pegar aqui. Ó. Olha aí. Isaías 47, 1. Desce, assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Quem é a filha de Babilônia? Comenta aí, César. Assenta-te no chão. Já não há trono. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a terra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove teu véu, descalça os pés. Ou seja, mas teve o cara não sabe nem o que é mito poético. A narrativa mítico-poética e no oráculo, a insígnia da poesia e as estruturas simétricas do texto, que tem por objetivo a narrativa de intervenção. Mas o cara é o especialista em Acadiano e Ugarit. Ok? É até vergonhoso, né? E pergunto, o que diz o capítulo 48, professor? Do verso 20, sempre colocando na tela. Aqui, você verá o porquê que alguns estão dizendo, olha, Ciro, se esse povo edificar a casa, você não sabe a desgraça que vai acontecer. Ok? Olha aqui, ó. Olha o apelo do profeta. Está na tela. Sai de Babilônia, fugi dentre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso, e levai até o fim da terra. Dizei, ó, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Mas qual Senhor? Quem era Israel? Amei a Jacó e aborreci a Esaú? Agora vem para sepultar Isaías 52. Aqui é para, como é que se diz? Tapar o caixão. Isaías 52. Essa aqui, gente, é para sepultar. Correlativo com Esdra, entre outros. Vem comigo, Brasil. Texto em tela. Retirai-vos, tirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Está vendo a tradição? Lembra porque lá uma rebelião contra a construção do templo? Onde eu li em Esdra para vocês, ó, se esse povo construir o templo e edificar essa casa, Ciro, você está ferrado. Porque a ideia desse povo não é mais continuar submissa a ti. Nesse momento, eles só querem te usar. Depois, vão te chutar. E o que para a gente aqui importa é o cenário. Aqui não fazemos teologia. Ok? Então, pouco importa. Então, você tem esse Ciro como quem será o libertador do povo, irá reconstruir Jerusalém, irá permitir a construção de um templo, que é a casa, ok? É isso que está lá. Beleza? Agora, eu tenho uma cerejinha do bolo, que eu deixei para o final. Quem saiu, perdeu.
Nós vamos trazer para vocês, eu vou compartilhar aqui agora o meu arquivo que eu prometi mandar por R$10 para quem quiser, ok? Compartilha aí, professor. Tá na tela. Tá ou não? Tá, né? Tá não? Tá. Tá na tela. Vou dar uns... Não, acho que não dá para aumentar um pouco, não. Deixa eu ver se dá. Mas tá dando para vocês enxergarem, né? Vou botar 25. Pronto. Ficou melhor. Vamos trazer essa crônica extraída, porque o professor não sabe o garício, não sabe acadiano, mas outros sumerólogos, especialistas, eles fizeram um trabalho. Vamos lá. Ciro parece ter mais do que satisfeito as expectativas dos seus partidários babilônicos. A crônica a que se faz referência diz, preste atenção, ele deu paz à cidade. Salmo 127, verso 1. Shir lama alot leshlomo. Salmo, cântico da paz, cântico de elevação para aquele que é a paz. Está entendendo? Tá? Ok. Ele também é o que consigna a construção do templo, a edificação do templo e a reedificação de Jerusalém. Mas não há tempo. Vamos ler aqui o que é que diz o texto? Ele deu paz à cidade. Agora você entendeu por que o Shalom? Ciro proclamou a paz para toda a Babilônia. Agora você está entendendo. Eu vou continuar lendo. Você está conseguindo entender por que tem um templo de Salomão? Lamento aí os amigos que se basearam numa proposta de Thomas Hobbes. Lamento. Mais tarde, se você produziu alguma coisa, minha dissertação vai passar com aplauso. Pode ter certeza. Minha tese de doutorado também. Vão ter que fazer errata. Eu estou mostrando. Ok? Gobrias, seu lugar tenente. Ele nomeou governador da Babilônia. Vamos ao acréscimo do item. Olha aqui, ó. De Kislev em diante até Adar. Os deuses de Acade, que Nabonido havia trazido para a Babilônia, retornaram às suas cidades. O que que o professor está querendo dizer com isto? Se pressupunha um culto misto em que Javé vai deixando de ser apenas uma consignação étnica, torna-se uma espécie de divindade senhoral através do líder patriarcal ou do governante, tá bom? E com Ashirá, sua mulher ou esposa, está em um anexo no palácio do líder, que a gente dá o nome fictício de rei. E quando, inclusive, observe, Jerusalém é invadida, são levados utensílios para a Babilônia, mas pergunto, foi levado o que sobre o Deus de Babilônia? Já que se defende por uma hermenêutica fundamentalista, conservadora e traditiva, e não histórico, social, indiciário e no análise intertextual, o fato de que Javé nunca teve imagem, estátua. Você está entendendo? Mas calma, eu deixei a cerejinha do bolo, vem cá comigo. Olha aqui, ó. Ciro, em uma inscrição de sua autoria, isso os acadêmicos defendem, refere-se ao mesmo assunto e reivindica ainda mais crédito por restaurar os deuses e as pessoas de certos distritos do Tigre e suas casas. Ele acrescenta uma oração para que esses deuses, em troca de lembrarem diariamente de Bel e Nebo,
de prolongar seus dias e conceder-lhe o favor. Como que poderia se lembrar de Bel e Nebo em Jerusalém? Comente aí, eu ensinei. Assim como há o sincretismo de El e Elohim, não há um sincretismo? Ok? Então, estes registros interessantes não devem ser mal compreendidos. Claro, não significam que, nessa altura, o conquistador persa abandonou a religião de seus pais, como tentam alguns dizerem. Mentira! Mentira! Pelo contrário, ele é o rei de toda a terra e senhor do universo. Agora, vamos aqui à análise do fragmento deuteronomista, dos pressupostos do Templo de Salomão, pensado por Thomas Homer. Vamos lá. O cronista, em uma passagem cuja parte é preservada, no final do segundo livro de Crônicas e a totalidade no início do livro de Esdra, estou mostrando aí, cita que, no primeiro ano após assumir o governo da Babilônia, Ciro emitiu uma proclamação formal enunciando que, nós lemos lá, Javé, o Deus do céu, olha o sincretismo, lembra quem é o Deus do céu lá? Bel, lhe havia dado todos os reinos da terra, portanto os judeus nunca tiveram rei. Salomão não existiu, Davi não existiu, e lamento, Wittgenstein, lamento, não tem nem líder patriarcal nenhum, duvido muito. Se trouxer alguma evidência concreta, eu vou admitir. E veja, comissionou não para reconstruir, mas para o que, professor? Construir-lhe uma casa em Jerusalém. A casa não era para Javé, a casa era para o Deus de Ciro. Ok, pau no gato, sem massagem. E aí, deu para entender, sim ou não? No meu vídeo de 2 horas, uma aula fenomenal, falando sobre as fontes traditivas e o cenário do Antigo Testamento, eu mostrei como Joséfo foi canalha para dar legitimidade à sua tradição asmoneia, introduzindo Esdra como se fosse um judeu e da tribo de Judá. Mentira. E aí o que eu trouxe? Eu trouxe aquilo que não só Ciro, mas a tradição Esdra da monarquia, não do templo. Ok? Diz que havia o Sebatzar. E eu expliquei. Não vou aqui ser redundante. Em nenhum momento se ouve falar de imagem de Javé em Babilônia ou qualquer coisa, somente de utensílios. Aí vem um problema, porque a tradição faz, Esdra, capítulo 2, verso 64, de que haviam 42.360, além dos servos de uma companhia de cantores. Mentira. Mentira, 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 mentira. Teologia não é história. Teologia não é história. Veja, Koster produziu um trabalho muito bom. Depois eu deixo lá o material para quem quiser. E no seu trabalho, ele duvidou da historicidade do decreto de Ciro. Veja, preste atenção, o problema para se falar até de segundo tempo. Ele declarou que, na história da restauração de Israel, este retorno ocupava não o primeiro, mas o terceiro lugar, não era nem o segundo, o terceiro lugar.
é que o templo foi construído e o muro de Jerusalém restaurado, veja, antes dos exilados regressarem da Babilônia. Portanto, percebeu? As narrativas, elas contam o processo de construção do primeiro templo em forma de narrativas mítico-literárias. Está dando para entender? Calma. Mas nós temos um Meyer, que foi menos radical, mas vamos ver o menos radicalismo dele, porque ele defende a historicidade do regresso de Ciro, ok? Estando todos sob o comando de Ciro. Só tem um problema. Qual, professor? Oh, amigos, desculpa, tá, Thomas Homer? Ele disse que é uma invenção. Ele diz, ó, é uma invenção. E ele diz, olha, e há razões para suspeitar da historicidade e autenticidade desses eventos. Apesar dele não ter mostrado isso, eu mostrei, analisando as tradições de Esdras. Ok? Aqui, ó, nesse material aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Ó, Thomas Homer não fez isso. Tem um livro aqui. Traga para minha página e o capítulo. Max Smith também não fez. Patai também não fez. Eu quero que tragam. Está aqui. Mostrando que o professor já conseguiu mostrar mais outras tradições de Esdras. Uma que tenta inventar o segundo templo. E é essa que serve de base para a construção da invenção de um Salomão e de um Davi. A outra é aquela que está contente, porque pertence à monarquia. Ela só está preocupada com a estrutura política e econômica. É continuar adorando a Ciro, servindo a Ciro, ó, comendo e bebendo às custas do povo, oprimindo o campesinato, né? Então, ele não fez, eu fiz. Ó, e está aqui. Fora a análise de Isaías, entre outras. Mas, professor, como assim? Como assim? Primeiro, eu mostrei para vocês que não há como se falar de retificação de tempo, porque só se pode reedificar o que existia. Então, o que é menos radical, ok? Que é o Meyer, diferente do Costers, ele já vai dizer o seguinte, ó, primeiro, a linguagem usada, veja, no decreto, não é de um documento genuíno emanado do rei da Pérsia, mas de uma composição livre da mão do cronista. Parabéns, parabéns. Por isso eu disse, pior desgraça na academia é a cátedra. Porque o cara vai para a academia, aí pega uma hipótese, que quase nem se pode chamar isso de hipótese, e uma análise, e ele está produzindo uma pesquisa, o patrão dele, o orientador dele, chega e diz assim, não, você vai... Foi o que eu comentei, vocês ouvirão da boca do meu orientador de mestrado. Ele já chegou me dando uma cartada, não carteirada, cartada, muito humilde, cara, gente boa, mas ele já chegou assim, ó, você vai ter que usar isso e isso. Eu falei, não, me desculpa, eu vou determinar o que eu vou usar. É o que eu quero usar, vocês só vão julgar e a minha defesa vai ser ao vivo, que eu posso transmitir. Eu vou inovar na academia brasileira, porque a gente vai mostrar se querem defender hipótese, tese, com fundamento, ou manipular a pesquisa. Então, a minha tese, a minha dissertação e a minha tese será transmitida ao vivo pelas minhas redes sociais. E aí ele até me indicou, primeiro, Strong. Eu disse, amigo, Strong é um lixo. Aí ele não gostou, ele ficou bravo comigo. Eu disse, por quê? Abra Strong para mim que eu vou te mostrar porque ele é um lixo. Eu vou te apontar várias coisas aqui. Ele presta para quem quer fazer teologia. Eu não quero fazer teologia.
Entende? Então, segundo ponto, eu mostrei aqui perceptível duas